Rapaz, mas ninguém tem culpa não. Quando esses bichos aí resolvem não pegar. Agora vai. Graças a Deus. Vamos para o ar. Abrir este. Vou compartilhar depois. Com calma. Isso. Já entrou a primeira ouvinte. A Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, uma boa tarde, uma boa noite a todos aqueles que se encontram através da TV e da Rádio Chico Xavier. Nesse momento inicia o programa Espiritismo em Você, e hoje nós estamos com o nosso companheiro Jimmy Costa, que vai falar sobre um tema muito palpitante, interessante para todos nós, e que as reflexões de hoje possam trazer aquilo que nós todos no íntimo desejamos, que é justamente mais um aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Queremos agradecer aqueles que durante a semana vêm divulgando os links lá através do nosso canal do YouTube, o qual aproveitamos para pedir a vocês que possam compartilhar os links, pedir aos seus amigos que façam a sua inscrição lá no nosso canal, que é totalmente gratuita, né? E isso nos ajuda, vocês não imaginam o quanto é importante para as nossas atividades. Aqueles que querem seguir o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, também a nossa página no facebook.com/TV Chico Xavier, como também os nossos aplicativos para dispositivos móveis Android e iOS, onde você vai ter acesso à Rádio Chico Xavier 24 horas do dia. Para vocês terem uma ideia, os acessos só no aplicativo Rádiosnet já estamos atingindo a faixa de 5.000 acessos durante esse mês, isso sem somar os aplicativos oficiais, da rádio. E isso é motivo de alegria, mas também de muita responsabilidade, porque temos que levar para vocês o melhor da doutrina espírita, reflexões positivas, seguras, e levar a mensagem através da oração, através do carinho, através do apoio da palavra, porque muitos vêm buscando, através das mensagens em off, a ajuda, a oração, os conselhos. E é esse o trabalho em conjunto, nós, eu e Ribamar, o diretor de atividades Agimiro e todos os colaboradores das atividades da TV e Rádio Chico Xavier, onde Jimmy Costa é um desses colaboradores das atividades doutrinárias, né? E esperamos sempre levar o melhor para todos vocês. Uma boa noite a Sônia, a Divina, a Ide Queiroz, é a nossa querida amiga de muitos anos, Ieda Queiroz, muita paz, né? O Ribamar está ao vivo conosco também, não pôde estar nos estúdios na tarde de hoje, Andréa Brito, e a nossa colaboradora lá de São Paulo, a Érica, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier. Então, como falamos, nós temos
a presença de Jimmy Costa nesta tarde e que possamos aproveitar esse momento de muitos ensinamentos. Então, uma boa tarde a Jimmy. É com muita alegria que você está aqui mais uma vez, né, conosco no programa Espiritismo e Você. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos os irmãos que acompanham essa rádio. E antes da gente começar a falar sobre o tema e tudo mais, me permita, Ivan, fazer uma singela homenagem ao esforço que a gente observa de uma certa distância, mas não deixa de admirar. Porque é muito bom você ter uma rádio espírita 24 horas no ar, para toda vez que a gente precisa ouvir aquela mensagem, ouvir sobre o espiritismo, mas por trás disso tem um trabalho gigantesco que você, Ribamar e os demais estão fazendo. Você abriu sua casa para fazer aqui o quartel-general da rádio e luta, viaja. A gente sabe que tudo isso envolve custos, que o espírito é assim, ele tira de onde não tem, tira água de pedra, e você é um desses grandes exemplos, meu irmão. Todos nós. E me permita dizer, Deus lhe abençoe por tudo isso. Deus lhe abençoe por esse esforço. Mas vamos falar sobre a fé, né, Ivan? Vamos. Vamos falar sobre a fé, porque é o que tem nos sustentado nesse mundo de tantas lutas. O nosso povo brasileiro e o povo do planeta Terra tem sofrido demais, lutado demais, batalhado muito. E às vezes, meus irmãos, o que nos sustenta de pé é acreditar que algo maior cuida desse barco gigantesco chamado planeta. Quando dói bastante, quando a gente não consegue compreender muito bem o motivo das batalhas, da dor, é a fé que nos sustenta. E a fé que nós tivemos acesso, o Espiritismo, a fé raciocinada, nos consola ainda mais. Porque nós conseguimos compreender por que aconteceu isso comigo, por que eu tive que viver uma tragédia familiar ou algum tipo de doença. Com a justiça divina explicada através da reencarnação, muitas coisas que a princípio nós achávamos que era injustiça, que era um castigo terrível, nós conseguimos serenar a mente e pensar um pouco mais, realmente eu preciso passar por isso. É a fé que nos diz que todas as dores vão trazer algum ensinamento. A fé ativa de quem se movimenta. Você tem fé e deseja melhorar cada vez mais. Então você acredita que modificando seu comportamento, você vai ter uma vida mais saudável. Você acredita que mudando sua sintonia mental, o seu espírito vai ter uma caminhada mais leve aqui na Terra. São coisas com sentido, longe de ser um tipo de fanatismo ou dogmas que nos impõem. Nós vivemos a fé raciocinada e isso nos faz muito bem. Com todo respeito às demais religiões, para os nossos corações que se dão com o Espiritismo, nos faz muito bem viver essa fé. É o que nos sustenta. E eu gosto muito, quando vou falar sobre um assunto, de ilustrar com alguns contos que Chico Xavier nos trazia. E a maioria das vezes, pelo espírito Humberto de Campos, que encarnado foi um grande escritor e desencarnado nos trouxe pérolas dos céus. E um desses contos é relatado que uma senhora foi para o atendimento fraterno. Todas as casas normalmente têm um atendimento fraterno. E essa mulher chega lá muito sofrida, parecendo estar doente, e um tanto quanto desequilibrada, e vai falar com aquele trabalhador que atende naquela casa. E aí ela começa a explicar que sofre muito, que quando adormece sonha com seus parentes desencarnados, mais precisamente com seu pai que já desencarnou, e acorda em pânico, porque não consegue conviver com aquilo, acha muito difícil, e que sofre demais porque escuta vozes, escuta às vezes choro, gritos, e pergunta àquele atendente, mas o que é isso? Será que eu estou louca? E essa nossa doutrina é tão consoladora, essa nossa fé pode ajudar tantas pessoas, que aquele doutrinador tinha a resposta certa para dizer àquela mulher. Porque ele diz, não, minha irmã, isso é sua mediunidade. São fenômenos mediúnicos. Você é médium. E ela vai e diz, mas muita gente já me disse isso desde criança. Porque eu escuto coisas, vejo coisas, e as pessoas dizem que eu sou médium mesmo.
Mas eu não queria ficar com isso não. Queria viver isso não, porque eu me sinto muito mal, me faz muito mal, eu me sinto desequilibrada e tenho vergonha porque as pessoas dizem que eu sou louca. O que é que eu devo fazer? E aí ele dá o remédio. Porque o remédio às vezes é amargo, meus irmãos, mas é necessário. Então aquele trabalhador diz a ela: minha irmã, é necessário buscar algo mais leve. É necessário buscar sintonias melhores, iluminar a mente com um estudo sobre a mediunidade, com um estudo sobre o Evangelho, coisas que vão lhe fazer bem, uma verdadeira faxina mental. É preciso fazer trabalhos no bem. Diz ele, não há remédio melhor do que ajudar o próximo. É preciso buscar uma nova forma de viver, uma reeducação dos sentimentos. Estudo, trabalho e dedicação. E aí quando aquela mulher, como está relatado no conto, quando ela escuta essas palavras, ela acha que é demais, que é esforço demais. E diz a ele: mas eu achava que ia ser ajudada de forma mais fácil. Eu achava que o remédio seria mais rápido. Me incomoda muito. E ele diz: ah, minha irmã, é preciso trabalhar. As construções são feitas pouco a pouco. Daqui a 1 hora, diz o que está atendendo ela, daqui a 1 hora começa um estudo à luz da oração. Vamos participar conosco? Vamos iniciar? Por que não hoje? E ela diz: não, hoje eu não posso. Amanhã eu vou por aí. Amanhã eu venho e a gente começa. E aí aquela mulher vai embora e não volta mais. O que é que faltou? Faltou uma fé que lhe dá força para modificar os próprios hábitos. Porque acreditar que vai haver uma intervenção, uma intercessão dos céus, sem que eu me mexa, é dificultar minha própria caminhada. Ajuda-te e o céu te ajudará. Tende fé, acredita na espiritualidade amiga, na bondade de Jesus, de Maria de Nazaré, mas é preciso se movimentar, é preciso desejar fazer o bem. Os hábitos antigos é preciso deixar de lado. Nós estamos aqui para mudar e cada vez para melhor, é isso que a doutrina nos ensina. Se for para ficar do mesmo jeito, meus irmãos, por que a reencarnação? Só para vestir um corpo, caminhar pela terra e voltar? Tudo isso é um projeto gigantesco, que nos traz grandes missões. E vencer essas missões vai nos trazer grande alegria. Está mais ou menos em nossas mãos. Algumas lutas temos que passar, outras nós trazemos. Escolhemos. Quando a gente toma uma decisão equivocada, lutas que não eram nossas chegam na nossa vida. A fé que nos faz pensar um pouco mais antes de tomar certas atitudes. A fé que nos faz mais maduros espiritualmente. Que não espera que venha uma pessoa e diga: ah, meu filho, faça isso, isso e isso, viva de tal forma. Ela nos convida a uma reforma íntima. Que você mesmo possa parar para refletir. Se for preciso ajuda, nós todos nos ajudaremos. Todos. Nós temos o passe, a água fluidificada, a web rádio, que nos ajuda muito. Mas a nossa fé, Ivan, há de ser aquela que faz com que a criatura caminhe um pouco mais, batalhe um pouco mais. É isso que é o convite da fé espírita. Uma fé que lhe faz reconstruir seu coração. Sem milagres, sem grandes saltos de uma hora para outra. Uma construção singela, firme e verdadeira. Daquela de quem quer realmente melhorar e vai respeitando seus limites. Porque eu não posso hoje, estou cheio de defeitos e continuo. E amanhã está santificado. É impossível. Se eu eventualmente acreditar que dei esse grande salto, eu estou enganado. Eu posso amanhã ser melhor do que hoje e ir construindo isso pouco a pouco, com a nossa fé raciocinada. Agora, meu irmão Ivan, eu falo muito, aí você vai dizendo aí, quando for o horário do intervalo e tudo mais, tá certo. Você vá me orientando. Daqui a pouquinho nós damos um break. Então vamos seguindo, né? Pode seguir. Pois não. E aí a gente vai nessa vontade de melhorar, agarra a nossa fé e começa a caminhada.
começa a seguir adiante, sabendo que quando vier a dor, quando vierem as lutas, porque elas virão, e muitas dessas lutas foram que nos trouxeram para o Espiritismo. Fica meio clichê, porque a gente já fala isso há muito tempo, né? O movimento fala muito isso, mas quase todos nós viemos pela dor. Diante das dores que a gente não compreendeu, a perda de um ente amado, uma doença mais séria, a gente encontrou esse tesouro chamado Espiritismo. A gente abraçou essa fé. Quando essa luta vier, meus irmãos, é o momento da gente testemunhar que realmente acreditamos que somos espíritos imortais, que realmente nós confiamos na providência divina. É hora de testemunhar a nossa fé durante as lutas, porque senão a gente entra em um ciclo vicioso em que quando a luta vem, a gente se acha injustiçado, coitadinho, mas eu faço tanta coisa boa e a espiritualidade me abandonou. A gente tem que compreender, tentar lembrar que somos espíritos que trazemos várias dívidas de outras existências, várias lutas a serem vencidas. E usando outro conto de Chico Xavier, né, outra passagem de um dos seus livros, a gente lembra do indivíduo que estava no plano espiritual, e como nós já sabemos, no plano espiritual a nossa mente se dilata, a gente lembra de mais coisas, e esse em específico lembrava de algumas vidas passadas, e lembrava-se de todos os absurdos que tinha cometido. Assassinatos, inúmeros desvios no campo da desonestidade. A criatura tinha atrapalhado a vida de muita gente, desviado o caminho de muitas pessoas. Então, no plano espiritual, ele sentia todo o remorso do que ele fez. A tal ponto que ele estava prestes a enlouquecer no plano espiritual de tanta dor, porque a dor moral enlouquece. A dor moral dói muito mais do que um braço quebrado, um joelho machucado. Ela enlouquece a criatura, porque é a dor que vem do espírito. E nós somos o espírito, meus irmãos. Então esse indivíduo, ele lá na espiritualidade, ele começa a orar. É como nós pedimos socorro. Ele começa a pedir socorro a Jesus, porque diz que não aguenta mais lembrar de tudo que ele fez. E pede que possa vir novamente, ter uma nova existência. Ele suplica: Senhor, dai-me uma nova vida, que eu não aguento mais. Dai-me a chance de renascer e esquecer o criminoso terrível que eu sou. Eu feri tua lei, machuquei os meus irmãos e trago comigo a loucura daqueles que não se suportam. Deixai-me renascer, e o esquecimento bendito que vai me cobrir vai me fazer resgatar tudo isso. E ele continua pedindo: dai-me, Senhor, o aleijão, a lepra. Permite que eu nasça em um lugar onde as pessoas me abandonem. Dai-me todas as doenças necessárias. A cegueira, se for preciso, a idiotia, mas deixa eu ir. Deixa eu começar a pagar tudo isso. E quando aquele indivíduo termina a sua oração, diante dele surge o seu guia espiritual. E diz a ele: meu filho, suas preces foram ouvidas, você vai voltar para a terra. Você vai renascer. E aquele homem fica feliz e diz: louvado seja Deus, eu aceito todas as dores, eu aceito todas as lutas e incompreensões, porque eu sei o quanto devo, eu aceito todas as doenças. E o seu guia diz: meu filho, não vai ser preciso. O Senhor nos diz: misericórdia eu quero, não sacrifício. Tu irás renascer em um lar equilibrado. As pessoas irão te amar muito. Irás renascer num corpo saudável. A tua mente será reta. Irás compensar esse mal que tu fizeste através de uma ferramenta chamada mediunidade. Serás o médium dos sofredores. Muitos não vão te compreender. Serás perseguido e mesmo assim tens o compromisso de amá-los. E na espiritualidade aquele homem louva a Deus por isso e afirma: eu serei o médium do amor. Eu quero viver no meio do sofrimento dos meus irmãos para tentar pagar toda essa dívida. Louvado seja Deus. Então ele vem
Vem, renasce na terra em um corpo saudável, em uma família amorosa, é muito bem criado e orientado, muito jovem chega à casa espírita, começa a trabalhar na mediunidade, que lhe aflorou também muito jovem. Só que aí, meus irmãos, começa a vir um momento da dificuldade, as lutas. Porque quem trabalha no bem vive muitas lutas, incompreensão. Trabalhar no bem não é um caminho de flores, não. A gente vai achar muito espinho. Observar Jesus em sua caminhada. Então aquele médium começa o seu trabalho espiritual, o seu trabalho com a mediunidade no bem, e começam as incompreensões. Os companheiros o apontam o dedo, dizem que ele quer se exibir muito, outros dizem que ele está fingindo, está criando aquilo, está mentindo, mistificando. As pessoas de fora dizem que ele busca fama, busca enriquecer. Ele é constantemente perseguido pelos espíritos obsessores e mistificadores. E vivendo em tanta incompreensão, vivendo tanta luta, tanta perseguição, ele acha que é peso demais. Ele pensa consigo mesmo, agora encarnado, sem lembrar totalmente de tudo o que devia. Ele acha que é peso demais para quem está só fazendo bem. Pensa consigo mesmo, mas eu só trabalho servindo e só levo pancada, incompreensão, algo está errado. Então, quando vai acontecer a reunião mediúnica na casa espírita que ele frequentava, ele pede para ser consultado, para consultar o guia espiritual da casa. Então, um outro médium incorpora o guia daquela casa, e aquele trabalhador que buscava compensar suas dívidas começa a questioná-lo. E diz: o que eu devo fazer? Porque sirvo a Jesus e aos meus irmãos, mas ninguém me compreende. Sou constantemente acusado, às vezes pelos mais próximos. O que fazer com essas pessoas? E o guia espiritual da casa diz: meu filho, perdoa-os. Trabalha, ama um pouco mais, exercita a tua fé. E ele tenta contra-argumentar e diz: mas eles apontam-me o dedo. Outros tantos dizem que eu quero enriquecer, que eu quero fama. Toda a minha intenção é boa. O que fazer com os que espalham boatos, mentiras sobre mim? E o guia continua dizendo: meu filho, tudo o que tu passas é necessário para o teu bem. Perdoa-os. Quanto aos boatos, deixa que o tempo traga a verdade. Ama um pouco mais, meu filho. Exercita a tua fé. E aquele médium fala: mas eu sou vítima constantemente dos mistificadores. Os espíritos adversários da luz não me deixam em paz e algumas vezes eles me enganam. Eu esperava mais proteção da espiritualidade. Não tem quem aguente isso. O que fazer? E o guia diz: meu filho, agradece a Deus, os mistificadores e os espíritos perseguidores. Louva ao Pai às vezes que tu te enganou por eles. Porque cada engano que cometeste construiu no teu coração um pouco mais de humildade, para que tu saibas que esse trabalho não te pertence, pertence ao Criador. Quanto aos espíritos perseguidores, meu filho, ama um pouco mais. Perdoa-os. Nada acontece por acaso. Eram os velhos inimigos, aqueles que ele violentou, que estavam na espiritualidade e agora se aproximavam. Era preciso ter essa convivência. Era preciso acontecer. Mas ele questiona ainda: e os colegas de centro? Os amigos aqui do trabalho, que percebo que não simpatizam comigo, que não me querem por perto, o que fazer? Quando caio, quando estou fraco, ninguém me dá a mão. Parece que estou sozinho no mundo. E o guia espiritual diz a ele: meu filho, perdoa-os.
trabalha um pouco mais, ama ainda mais, exercita a tua fé. Esse é o teu remédio bendito, que tu tanto precisas. E depois de ouvir isso, essa orientação do guia espiritual, ele volta para casa, reflete muito sobre tudo o que aconteceu e decide que é melhor parar. A criatura que pediu na espiritualidade todas as doenças, a lepra, a cegueira, o aleijão, que pediu para ser abandonado pela família, que se comprometeu a ser o médium do amor junto dos sofredores, diante da incompreensão e da luta de quem trabalha no bem, ele achou que era carga demais e achou melhor parar. É bom ter cuidado, meus irmãos, é bom que todos nós tenhamos cuidado, para que diante de um pequeno problema, uma pequena incongruência de ideias, alguém pensa diferente, alguém não nos compreendeu, a gente não resolva desistir desse projeto que pode ser dolorido, mas é a nossa redenção espiritual. Ter fé para continuar na caminhada. Se não está dando certo aqui, continuemos caminhando, podemos nos mudar, novos ares, novas casas, não tem problema, mas sigamos com o trabalho no bem. Imagina se todo mundo que trabalha no bem, quando fosse incompreendido, fosse abandonando o projeto, onde é que este planeta ia estar? Onde é que o nosso movimento ia estar? Então, o nosso irmão Ivan aqui, que é um dos grandes trabalhadores do bem, está conosco. Todos nós. Todos nós. Já está dizendo, olha, o intervalo. Vamos aproveitar esse momento no intervalo. Queremos dizer também que o seu Juarez, que é o pai de Jim, está conosco aqui, né, nos estúdios, sempre acompanhando, né, Jim nas palestras, nas instituições espíritas. Graças, né? a Deus. E antes de colocarmos a música, né, nesse intervalo, que vai ser justamente escolher um especial para os amigos ouvintes, que vai ser A Procura de um Rei. Queremos avisar que a Associação Luminária dos Espíritos Magnetizadores começará amanhã um curso de passe magnético básico, que compõe de 12 aulas, portanto são 3 horas cada sábado. Aí você pode escolher no sábado pela manhã, a partir das 9, ou a turma da tarde, que começa às 15 horas. Né? E a primeira aula é grátis, a pessoa só precisa comprar a apostila, que é de R$30, né? Apenas a apostila, e para acompanhar todo o curso, né? Porque tem muita teoria, tem a questão da prática e o passe magnético, que vem trazendo alívio para aqueles que buscam, né, a associação dos magnetizadores espíritas aos domingos a partir das 8 horas, tem encontrado alívio. Para vocês terem uma ideia, domingo nós tivemos 73 pessoas que foram na busca do passe, nas suas mais variadas situações, com dores, câncer, depressão e outros tipos de problemáticas, que vão buscar o seu alívio. Então, o curso de passe magnético começa amanhã, lá na associação, na rua João Pequeno, 181. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Sol a brilhar.
Senti que as ondas tocavam os meus pés e perguntei se não era ali que ele estava, a pessoa quem eu procurava, a figura do rei. Pra minha surpresa, eu ouvi uma voz me chamar. Essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa, eu não sei explicar. Foi quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz. Quis saber quem era aquele homem, e essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços e sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar, e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar no amor que faz você viver e se transformar ao buscar toda a paz. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços e sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar, e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar num amor que faz você viver e se transformar ao buscar toda a paz. Estamos retornando depois do intervalo, né, onde ouvimos essa belíssima canção, e que possamos, né, continuar esse tema, que é justamente a questão da fé. Fé esta que tem ainda buscado as pessoas a compreender essa questão da fé, não aquela fé que como Jimmy vem falando, apenas por precisar ou sentir a fé, mas uma fé que venha trazer realmente subsídios do conhecimento daquilo que ele está passando, né? E o que vai encontrar-se com aquilo. Queremos dar uma boa tarde a Marcelo Reô, que é um dos coordenadores lá da Além, né? E ele diz: como diz Kardec, conhece o verdadeiro espírita pela sua vontade em si melhorar. Excelente tema de explanação. Então vamos lá, vamos continuar a nossa tarefa. Jimmy Costa com a palavra para dar uma continuidade nesse tema tão importante. A gente vê o seguinte, Ivan, a fé é tão importante na nossa caminhada, para nós que temos a frase fora da caridade
não há salvação, a fé é o combustível até para que a gente consiga praticar a caridade. Verdade. Porque nem todo mundo vai ser grato. Às vezes vai dar muito trabalho fazer o bem e as pessoas vão mais criticar do que propriamente agradecer. É preciso fé para a gente ajudar até aqueles que no nosso conceito não mereciam ser ajudados. É preciso ter fé de fazer o bem sem esperar nada em troca e principalmente fazer para aqueles, os mais difíceis. Aquele que faz pouco da nossa religião também precisa de ajuda. Aquele que pensa diferente da gente. Todas essas criaturas precisam do auxílio e se nós temos esse conhecimento, em dado momento que seja possível a gente ajudar, é a hora de servir. Para servir tem que ter fé. Levando lá para a época do nosso Senhor e Salvador. Porque a literatura espírita ela tem essa coisa grandiosa de nos trazer passagens da vida de Jesus de outros pontos de vista e com mais alguns elementos além do que o que a gente acha no Novo Testamento, no livro de Luz. Aí a gente vê como é grande tudo isso, a psicografia de Chico e tudo mais. Porque é relatado que o Senhor estava em Cafarnaum curando as criaturas com a imposição de mãos. E cada criatura que ia chegando, e ele ia curando aqueles sofredores e multidões vindo, não havia como ele sair dali naquele momento. Então ele chama Pedro e diz: Pedro, vai até a casa do curtidor de couros, porque a filha dele está doente. Impõe tuas mãos, ora com ela, e o nosso Criador vai trazer através de ti a saúde para aquela moça. Então Pedro se enche de alegria, né? Vai servir ao Senhor, deixa Jesus lá com a multidão, era o começo da manhã, e vai, que a caminhada era longa, até a casa do curtidor de couros. Ele sabia quem era, Jeroboão o nome, e ele caminha muito para chegar até lá. Pedro, quando volta, já é o fim do dia. E ele volta até Jesus, só que traz um semblante carregado, assim, triste, desgostoso. Aí começa a se aproxima do nosso Senhor e diz: mestre, todo o tempo foi perdido. Todo o trabalho foi perdido, foi em vão. Porque a casa de Jeroboão é como fosse um pasto de animais. Ou melhor dizendo, antes fosse um pasto de animais. Aquele homem enriqueceu, mestre, para se perder na existência. Logo na entrada eu encontrei com ele, ele não parecia um patriarca. Embriagado, tomando vinho, junto a uma serva muito jovem, também embriagada. Os dois em condição vergonhosa. Eu me apresentei e ele me recebeu cheio de ironia, com extrema má educação. Quase não quis me ouvir, mandou que eu fosse me adiantando, fosse entrando, fosse falar com o filho mais velho dele. Então continua Pedro relatando a Jesus: então, mestre, eu entrei porque eu queria fazer o que tu me mandou. E mais na frente eu encontrei com o filho mais velho daquela casa. Ele rolava dados em jogos de azar com um conhecido traficante de Jope. Perdia largas somas em dinheiro, estava enfurecido. E quando me viu, parecia um animal raivoso. Eu expliquei que tinha ido até lá para ajudar a irmã dele doente. E ele disse que a sorte da irmã não o interessava nem um pouco. Me empurrou, me mandou que seguisse adiante. E mesmo me sentindo ofendido, mestre, eu fui. Segui para dentro daquela casa porque queria te obedecer. E dando mais uns passos adiante, eu encontrei com a mãe, a matriarca. Ela arrastava pelo braço uma criança esquelética. E eu disse àquela mulher o motivo da minha visita, para tentar ajudar a filha doente. Mas antes de terminar de me ouvir, Senhor, aquela mulher começou a espancar a criança que tinha pela mão, acusando a menina de ter comido um figo. E a pobre criança justificava que a fruta foi comida pelos animais, os galos de estimação. E ela bateu tanto naquela menina, tanto. E só depois que a menina sangrava, ela me deu ouvidos. E de forma bruta mandou que eu seguisse adiante.
que fosse entrando, me apontou uma direção. E eu fui adiante e entrei em uma alcova. E encontrei com um filho mais moço. E naquele instante ele colocava a mão num cofre de joias para roubar a própria família. E ao me ver, ele achou que eu era algum espião contratado pela família para descobri-lo. E partiu para me agredir, Senhor, para me espancar. E só não o fez porque eu pedi clemência e expliquei mais uma vez o motivo de eu estar lá. Então, aos empurrões, ele me apontou o quarto da jovem moça. E eu entrei lá, Senhor. E não ignoro que ela estava doente. Mas ao me ver, aquela moça começou a tomar comportamentos estranhos. Me fez sugestões indignas, de sensualidade mais rasteira. Eu fiquei horrorizado, Senhor. E fui embora de lá. Diz-me se eu não fiz o certo. É justo falar no nome de Deus em um antro de perdição, aonde prolifera o jogo, a bebedeira, a sensualidade. É justo. E Jesus o olhava melancólico e disse a ele: Pedro, eu conheço todos eles. Eu conheço toda a família, eu sei dos seus defeitos. Eu conheço as lutas morais que eles carregam, Pedro. Tudo o que eu te pedi foi que tu auxiliasse. E tu não o fez. E a gente traz para a nossa vida tudo o que ele nos pede é que nós possamos auxiliar. E para auxiliar aqueles que serão ingratos, é preciso muita fé, meus irmãos. Para manter-se firme no trabalho, para manter-se firme no bem, é o nosso combustível bendito. Se não for com o exercício da fé, a desistência está logo ali. Não vamos esperar os aplausos aqui do mundo, porque raramente eles vêm e nem sempre eles fazem bem para a nossa alma. É trabalhar, e o compromisso no fim de tudo é conosco e com Deus. O compromisso é com nossa evolução e com os nossos irmãos da terra. É servir. Ter a força de continuar servindo, mesmo quando formos injustiçados, agredidos, seja o que for, conforme Jesus nos convidou. E a gente traz outra passagem de Jesus, não sei se é o momento, se a gente pode seguir adiante, né? A gente traz outra passagem do Senhor que nos chamou muita atenção, mais propriamente dos apóstolos dele, né, que estão reunidos em Jerusalém após a crucificação, e eles começam a construir o teto para receber os doentes, para fazer as campanhas de benefício aos sofredores. E várias campanhas são feitas para conseguir os móveis da casa, para conseguir remédio, alimento para atender aquele povo. Começa a vir viúvas, os velhos abandonados, os órfãos. E tudo isso vai fluindo, os apóstolos vão conseguindo servir aos sofredores, aos desesperados. O maior problema que eles têm naquela casa é a convivência entre eles. Porque um achava que o outro gastava demais, André achava que Bartolomeu era suvina, e Bartolomeu achava que André gastava muito com bobagem. Tiago achava que era preciso ser mais rigoroso o projeto, enquanto outros achavam que era um momento de ser mais afável com as pessoas que chegavam lá em sofrimento. O apóstolo João era muito novo, e quando ele ia orar junto com as irmãs decaídas, nos prostíbulos, alguns achavam que ele era motivo de escândalo. Os apóstolos de Jesus. Quando Filipe ia cuidar dos doentes e passava a noite fora, voltava só no dia posterior, porque velava doentes que não tinham ninguém por eles, alguns achavam que ele estava fugindo do trabalho. A convivência era muito difícil. Era preciso muita fé para eles poderem se aguentar. E tamanho eram os problemas que iam surgindo, discussões, que o apóstolo Pedro, que era a liderança, se preocupa seriamente. E começa a convidá-los a uma vez por semana orarem juntos, como a gente faz o nosso evangelho no lar.
para que eles pudessem se suportar, para que o trabalho seguisse adiante, para que não rompessem de vez. Depois de 6 meses semanalmente se reunindo, eles ainda continuavam brigando. Alguns insatisfeitos com sua função invadiam a função do outro. Alguns diziam palavras atravessadas. Estava muito difícil. Então Pedro entra em oração e suplica ajuda a Jesus. Diz a ele: Senhor, o barco balança para afundar. Ajuda-nos, mestre, porque nós ainda não temos a maturidade. Ajuda-nos a seguir com esse projeto de amor. E depois de fazer uma oração profunda que terminou em lágrimas, Jesus se materializa diante deles, maravilhosamente materializado, com a grandeza que ele trazia na terra, com os cabelos à moda nazarena, com um olhar profundo. E o Senhor ergue a mão direita como que abençoando a todos eles. E Pedro diz: Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos a seguir com o teu projeto de amor, porque nós estamos quase que parando por aqui. E Jesus o diz: Pedro, eu não esqueci de pedir que nos amássemos uns aos outros. E o apóstolo diz: Senhor, nós temos inúmeras campanhas aqui em nome desse amor. Recebemos viúvas, órfãos, velhos, tudo em nome desse amor que tu nos ensinou. E Jesus o diz: Pedro, todas essas campanhas devem continuar, mas é preciso fazer a campanha da paz. E o apóstolo questiona: mas que campanha é essa, Senhor? Diz-nos, que nós não sabemos. E o nosso mestre e salvador diz a ele: Pedro, os sofredores do mundo precisam do nosso auxílio. E que para que possamos levar a luz dos céus até eles, é preciso dar as mãos. É preciso nos compreender, é preciso julgar e falar do companheiro, como desejamos que nos julguem e que falem de nós. É preciso ter a caridade da língua. É preciso amar um pouco mais. E depois daquela frase, daquele novo encontro, os apóstolos perceberam que uma forma de exercitar a fé é aceitar o defeito do outro, meus irmãos. Porque toda vez que nós nos reunimos em grupo, muitas vão ser as diferenças. E os grupos espíritas não são formados por anjos do Senhor, não. Somos grandes devedores. A tal ponto que as explicações maiores chegaram em nossas mãos, que é para ver se a gente desperta. Faz parte do exercício da nossa fé aceitar que as pessoas vão pensar diferente, que alguns vão ter defeitos, alguns vão ter dificuldades de se comportar tal qual a doutrina convida a ser. Alguns vão demorar anos para poder despertar para algo que outros vão despertar mais rápido. É assim. A fé de saber conviver, de se aceitar. Jesus trabalhava muito com cura, trabalhava muito socorrendo os desesperados, tratando dos doentes do corpo carnal, curando leprosos, curando loucos, afastando os obsessores. Tem a psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, tem uma passagem muito interessante de Cafarnaum, da casa de Pedro. Porque ele diz que Pedro ficava observando Jesus curar as pessoas naquela salinha humilde, daquela casinha de pescador. Olhava para trás e no quintal dava para o mar da Galileia, para aquela imensidão. E Pedro ficava em êxtase. Imaginemos, na nossa sala, um apóstolo ali ficava em êxtase de ver o trabalho de Jesus, agradecia a Deus por estar lá. E a multidão vinha, leprosos, cegos, loucos, todos sendo curados pela imposição de mãos do Senhor. Todos eles. Mas no meio daquela multidão, eis que decidiu tentar vir até Jesus um paralítico. Mas era muito difícil para ele chegar. Era muito difícil para ele atravessar, a multidão era muito compacta.
Ele teve que vir carregado por amigos. E quando ele viu aquela multidão, é relatado que ele se desesperou, porque ele realmente tinha fé que Jesus podia curá-lo. Mas estava difícil de chegar até Jesus. Não é difícil, meus irmãos? É difícil. É preciso muita luta, muita abnegação, exercício de humildade, para a gente ir se aproximando dele. E para aquele paralítico estava difícil também. Mas os amigos decidiram que iam tentar, que não iam desistir de se aproximar de Jesus. Então eles circulam aquela multidão, sobem em degraus laterais da casa de Pedro. Os amigos afastam aquelas palhas, rasgam as esteiras que formavam o teto, afastam as madeiras de sustentação para abrir um espaço em que pudesse passar aquela cama. Amarram cordas na cama que sustentava aquele paralítico e descem pelo teto. Imaginemos. No meio da multidão, desce pelo teto a cama e para diante de Jesus, toca ao chão. E o mestre olha para ele e se compadece, como ele olha para nós quando chegamos mais perto dele, e se compadece de todos nós. E Jesus diz a ele: Natanael, bem Elias, tu crês que eu posso te curar? E Natanael diz: eu creio, Senhor. Eu creio. Mas como tu sabe meu nome? E Jesus o diz: Natanael, eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou pelo nome. Eu te conheço há muito tempo, Natanael. Teus pecados estão curados. Teus pecados estão perdoados. E então as pessoas que estavam naquela sala, o próprio Natanael, ficam chocadas, porque como ele podia dizer isso? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, percebendo o que eles pensavam, disse: o que é mais fácil para o Filho do Homem dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico: levanta-te e anda? Então ele olha para Natanael e diz: Natanael, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele que era paralítico, que exerceu a fé e se esforçou até se aproximar de Jesus, que depois do esforço próprio e dos amigos, acreditou que o Senhor podia curá-lo, levantou-se daquela cama imunda e foi viver uma nova existência. E depois daquele dia em que muitos foram curados, Pedro olha para Jesus na sala e acha que o mestre está cansado. E vai até a multidão e começa a dispersá-los. O mestre não vai mais fazer o trabalho por hoje é só. E dispersa aquele povo, como que ajudando a Jesus. Volta e vai com o nosso mestre até a beira do mar da Galileia. Eles sentam-se numa raiz alta que formava um banco natural. É chegado o começo da noite e eles começam a contemplar a grandeza daquela natureza exuberante. As estrelas já enfeitavam os céus, o lago refletia toda aquela grandeza, tudo era belo, mas nada se aproximava da beleza de Jesus. Pedro olhava com profunda admiração, e olhando para o nosso mestre, ele pensava: mas ele é tão poderoso, e é tão humilde, ele é dono de todas as ciências, e é tão simples. Ele traz consigo a majestade divina e está no meio dos sofredores. Como é grande o Senhor! E quando Pedro olha para os olhos de Jesus, ele vê lágrimas e questiona: mestre, tu choras? Certamente que é de alegria. E Jesus o diz: choro, Pedro, choro de tristeza, me compadeço por eles e por vocês que não entendem. E Pedro diz: nós te entendemos, mestre. Estamos felizes por tudo que aconteceu hoje,
Porque muitos foram curados. Tu te impuseste aos fariseus, aos escribas. Nós te entendemos. Por que tu choras? E Jesus o diz: Pedro, me compadeço. Porque o reino dos céus é muito mais do que a alegria momentânea da cura das doenças do corpo. Me compadeço por eles que não entendem. Porque nesse momento Natanael comemora a sua saúde em uma casa de prostituição, no meio dos vícios da bebida. E tantos outros que foram curados, agora repetem erros que vão trazer para eles dificuldades ainda maiores, desta feita sem formas, sem possibilidades de se refazerem. Me compadeço por eles e por vocês que não entendem o reino dos céus. Mas mais adiante, Pedro, quando o tempo e a dor amadurecerem as almas, eu enviarei um Consolador. E ele estará com a humanidade por todo sempre. E explicará o que hoje não é possível se entender. E Pedro diz: Senhor, e quando o Consolador chegar? Os homens vão entendê-lo? E o mestre diz: não, Pedro. Não. O remédio para a alma, por muitas vezes, é doído, difícil. E os homens tendem a fugir dele. Mas eis que o Consolador estará ao lado deles por toda a eternidade. Até que os seus corações despertem para o reino dos céus. Até que eles descubram a verdadeira fé. E o Consolador veio, meus irmãos, e nos trouxe o remédio amargo, que o exercício da fé nos convida a beber. Aquele que faz com que nós tenhamos força para buscar os defeitos dentro de nós. Quando a gente parar de apontar e olhar para o nosso coração e descobrir a nossa escuridão. E assim como Jesus nos falou, quando descobrirmos a verdadeira fé, seremos felizes diante das lutas. Porque estamos aprendendo, evoluindo. A luta da terra, feita com a fé, vivida com a fé verdadeira, vai ser uma grande escola, um grande aprendizado. Vamos ser muito mais felizes, meus irmãos. Cada vez que nós desenvolvermos um pouco mais dessa fé e fidelidade, porque a fé no hebraico, emuná, quer também dizer fidelidade. Quando desenvolvermos um pouco mais de tudo isso, cada passinho que dermos nesse caminho, seremos mais felizes, vivendo essa fé que nos liberta. Seremos felizes, Ivan, vivendo a fé que deixa uma rádio como essa aberta, meu irmão, ao vivo para o povo. Essa luta vai ser gloriosa e a fé vai nos ajudar a passar por tudo isso. Pode acreditar. Pode acreditar. Verdade. Então, depois dessa explanação, né, sobre a fé, a questão do nosso comportamento em relação às nossas dificuldades, estamos chegando ao final, né, de mais um programa Espiritismo e você, agradecendo a seu Juarez por estar aqui junto conosco, né, e o Jimmy que veio estar conosco aqui trazendo esses ensinamentos, e com certeza mais outras vezes. Existe um projeto e que justamente ele nos propôs, e isso vai ser surpresa, né, para vocês no futuro. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se quiser dar mais dar despedidas, né, Eu quero agradecer, Ivan. Agradecer a você, ao pessoal que acompanha, agradecer a todos que estão envolvidos nesse projeto, aproveitar e agradecer também ao meu velho pai que está sempre comigo, e dizer que eu tenho uma imensa alegria de poder caminhar com ele, da gente viver essa luta espírita juntos. Justamente. E eu percebo, eu sei o quanto sou agraciado de ter nascido filho dele. Então ele está aqui pertinho. Pai, eu te amo, muito obrigado. Vou parar, senão eu choro. Mas a parte foi emocionante, porque chega um momentozinho que eu tive que me segurar para não... A energia está muito boa, vocês não imaginam que estão aí do outro lado, como é envolvente a energia aqui nos estúdios, né?
Mas antes de encerrarmos, nós vamos colocar, né, uma música para vocês, e é justamente do grupo AME de Fortaleza, né, Súplica a Jesus, para que possamos encerrar as atividades. Então, uma boa tarde, uma boa noite a todos que aqui estiveram conosco, aqueles que estarão conosco durante toda a semana, porque estaremos colocando lá no canal do YouTube esse programa, o qual vocês podem compartilhar através de seus amigos. Convidem para fazer a inscrição, que é gratuita, lá no nosso canal no YouTube. Divulguem os nossos trabalhos, que com certeza estaremos ajudando e atingindo o maior número de pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações.
A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol